Quando a gente faz vídeo de teoria aqui no canal, espera que elas se concretizem de alguma maneira, mas não que seja tão rápido. No vídeo de Elbaf, eu mencionei que pode existir uma grande trombeta ou algum instrumento que mande uma mensagem pro mundo inteiro anunciando que a guerra final começou e a grande verdade sobre o mundo. Esse vídeo não tem muito mais que uma semana e isso já aconteceu no mangá. E bom, o Oda até se adiantou porque isso seria uma das partes da nossa teoria do vídeo do Joy Boy e do Nika que está para sair. De qualquer forma, vamos falar de um dos momentos mais incríveis de toda a história de One Piece e que precede um dos momentos mais importantes do mangá. Sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e bora pra esse vídeo. Bom, vamos lá, a gente tem um segmento da conversa entre Caribou, Van Auger e Catarina Devon. Obviamente, nesse tipo de negociação para você levar alguém no navio, eles não têm como considerar nem saber o que o Caribou queria falar. Inclusive, o Caribou quer manter segredo até falar isso pro próprio Barba Negra, mas o cara simplesmente sabe aonde está Pluton, o que é Poseidon e quem é. E esse maldito talvez tenha chegado até escutar o sonho oculto do Luffy. E ele quer levar essa informação pro Barba Negra e aparentemente pelo fim daquela cena que vimos, ele foi com eles. Esse plot do Caribou já é algo muito antigo, a gente já espera isso há muito tempo, que em algum momento ele ia levar isso pro Barba Negra ou pra outras pessoas. Mas não dá pra negar que o desenrolar disso agora é muito bom, porque o Luffy tá muito à frente, seja em armas ancestrais ou nos próprios Poneglyph. E até da força dele, vale lembrar. Se o Barba Negra consegue tudo isso, ele vai conseguir estar em pé de igualdade com o Luffy e é muito provável até que aquela velha teoria de que o Barba Negra se torna rei dos piratas primeiro pode acontecer. Na realidade, essa história do Luffy e do Barba Negra correndo juntos pelo Novo Mundo e pela Grand Line já é muito antiga. Isso acontece em Jaya, quando eles parecem ser a antítese um do outro. E aí o Luffy vai pra Skype quando o Barba Negra também estava tentando caçá-lo. Quando o Luffy consegue a maioria de tripulação que ele tem hoje, o Barba Negra também consegue lá em Impel Down. Os dois são Yonkous e por aí vai. A gente sabe que eles são quase como um Yin Yang e em algum momento esse embate vai acontecer. Queria até destacar algo muito importante. No capítulo passado, eles falam que o que eles querem é o mundo. Isso foi uma cena pra mim muito impactante, mas nada muito reveladora. Afinal, a gente acredita muito que o sonho do Luffy é compartilhar as coisas que tem no mundo com todos. A ideia daquela grande festa, do grande banquete que é dito no vídeo de Elbaf e também em outros vídeos aqui do canal, é uma ideia de compartilhar o mundo e libertar a todos. E você ter o mundo pra você próprio como um tirano não é bem muito isso, e inclusive até o contrário do sonho do Luffy. Então, Oda tá deixando a narrativa bem explícita de que os dois estão crescendo juntos, tendo as mesmas informações, os mesmos acessos a armas e poneglyphs, mas o objetivo de um é totalmente ao contrário do objetivo do outro. Será que isso é relevante ao século perdido e tem alguma coisa a ver com o D no nome deles? Bom, isso é assunto pro vídeo do Joy Boy, vamos continuar aqui. Temos uma participação bem interessante dos vice-almirantes Guillotine, Hound, Bluegrass e Doberman. Eles tentam perseguir o bando do Chapéu de Palha, o Toza tenta atacar o Frank e a Bonnie, mas um pequeno empecilho atrapalha eles. Chegam Dory e Brog e aqui acontece uma cena que eu gosto muito. Pra mim é das melhores coisas de One Piece, quando personagens antigos se encontram com novos, principalmente quando esses personagens são Chapéus de Palha. É legal ver que o Dory e Brog viram os Chapéus de Palha e os cartazes de procurado pra não se confundirem quando entrassem na ilha, mas eles não reconhecem ninguém, simplesmente porque o cartaz do Frank é o Sunny. É esse tipo de interação que eu gosto, cara. Os mínimos detalhes fazem toda a diferença para esses diálogos. E aqui aconteceu uma coisa muito linda. A Bonnie fala que o Luffy, o Sanji e o Vegapunk estão no meio da ilha e estão em apuros. E ela pergunta se eles podem ajudá-los. O Brog se abaixa diante da Bonnie e diz que nomes nostálgicos. Só que aqui ele ri com o Nika. Nika tá escrito em kanji e cara, isso aqui me empolga demais pro arco de Elbaf, vocês não tem noção. A forma como os gigantes são explícitos em relação ao Deus do Sol, ao Nika, ao Chapéu de Palha e provavelmente o século perdido, já que eles estão muito perto dos acontecimentos, graças ao tempo com o qual eles conseguem viver, afinal são gigantes, me faz pensar que realmente não tem como esse é o último arco de aventuras antes de Laugh Tale. E se seguir como tem seguido a nossa teoria da relação dos arcos, cara, é certo que isso vai acontecer. Dory e Brog se perguntam se Vegapunk seria o homem que o tal estudioso falou. O estudioso, é claro, é Jaguar de Só. Afinal, eles pegaram todos os livros que estavam em Ohara e levaram para Elbaf, para a livraria de Elbaf. Agora, eles têm muito conhecimento sobre o século perdido, mais do que provavelmente já tinham, e Só é um professor ou um estudioso para eles. Cara, isso é muito legal. É claro que o Oda vai deixar bem na nossa cara, não adianta nem teorizar por muito tempo que é o Só que eles estão falando. Afinal, a Doll fala que há 20 anos atrás um dos seus superiores era um gigante e o outro vice-almirante confirma isso, que era o Só. Só que é nessa página, num pequeno quadro, que tem uma coisa muito importante.
Se você não assistiu o vídeo de Elbaf ainda, eu não sei o que você fez que não viu esse vídeo ainda e é inscrito no nosso canal, a gente comenta que Asgard é uma ilha no céu dentro de Elbaf, já que ela está acima de Yggdrasil. Como a Yggdrasil é muito grande, o topo do reino de Elbaf, Asgard vai estar acima das nuvens como uma ilha no céu. Quando o gigante pergunta onde estão os companheiros, é respondido que estão num laboratório em cima das nuvens. E aí ele pergunta, numa ilha do céu, os gigantes já são familiarizados com ilhas do céu. Eles não só sabem da existência, como em Elbaf tem uma ilha no céu. Isso é muito importante porque naquele vídeo falamos que em Asgard, a Asgard de Elbaf, tem uma Bifrost que leva até as outras ilhas no céu, um caminho para as outras ilhas do céu. Vale lembrar que nem para todo mundo ilhas do céu são verdadeiras. Para muitos, mesmo o Novo Mundo ainda é uma lenda. Então sim, os gigantes são familiarizados com isso, eles sabem os caminhos até outras ilhas do céu. E isso vai ser muito importante por conta de Asgard, então é mais uma coisa daquele vídeo que praticamente se confirma aqui. Mas enfim, voltamos a Saturne e dessa vez ele assumiu a forma da aranha completa. Isso aqui é bem bizarro. Como já havíamos comentado lá no vídeo do capítulo do Sabo, todas as transformações do Gorosei, incluindo o Imu, parecem ter um corpo maleável, quase como borracha. E aqui vemos que as patas dele funcionam assim. É uma fera grotesca que, assim como o Sanji disse, fica com um olhar totalmente estranho e coberto de veneno no seu corpo. Luffy desvia dos ataques dele, mas é muito louco imaginar que criaturas assim gigantes existem que têm uma regeneração tão forte quanto a do Saturne. Derrotar um inimigo desse com certeza não vai ser nada fácil no futuro. Ou até mesmo aqui, se ele for derrotado em Egghead, mas a ajuda dos gigantes vai ser muito crucial aqui. E vamos lá, meu mano Sanji, senta aqui comigo, vamos conversar. Eu sei, Sanji, eu sei que o Kizaru não é um inimigo fácil, eu sei que ele é muito rápido, mas você só tinha uma missão, que era pegar o Vegapunk e ir embora dali. E você simplesmente deixou o cara tomar uma espadada nas costas. Cara, que é isso, mano? Sério, nesses momentos é muito difícil defender os personagens, principalmente quando eles agem dessa maneira. E eu sei que o Oda deu uma forçada pro Vegapunk morrer, mas cara, que cena difícil de ler. Isso aqui pareceu cena dos Trapalhões, sei lá, foi muito difícil de ver. Cara, e pensar que o Kizaru é simplesmente um psicopata mesmo. Ele atacou o Vegapunk sem pensar duas vezes dessa maneira. Cara, que coisa difícil de ver, principalmente depois do flashback que eles tiveram juntos. O Sanji pega o Vegapunk mais uma vez nos braços, tenta correr de novo, o Kizaru tenta persegui-lo e aí a gente entra numa página dupla que, cara, não tem como ficar boquiaberto olhando pra ela. Que cena sensacional. Simplesmente o maior de todos os tempos, o futuro rei dos piratas, o Joy Boy, a porra toda. Luffy simplesmente segura Kizaru e o Saturne com as mãos na sua forma gigante. Cara, não tem como não ficar maluco vendo isso. O Luffy cresceu de tal forma, ele tá tão forte que segurar um Gorosei, um almirante com as palmas das mãos é algo muito longe do que a gente imaginava. E agora, além da força absurda do Luffy, eu quero falar algo muito importante dessa cena. Como eu já falei no vídeo de Elbaf e em outros vídeos do canal, a forma do Gear 5 era para originalmente ser uma forma em que o Luffy fica gigante permanentemente, não seria um tipo de ataque ou uma transformação, ele seria permanentemente gigante. Essa era a ideia que o Oda tinha nos seus rascunhos. Como eu já falei também no vídeo de Elbaf e em outros vídeos, eu acredito que Nika era um gigante, é por isso que o chapéu de pedra gigante existe, outros símbolos por aí vai que eu contei naquele vídeo. Isso é importante porque, nesse momento, os dois gigantes, Dory e Brogy, estão chegando para a batalha. E eles vão ver o Luffy na sua forma gigante, como o Deus do Sol que eles conhecem. Cara, imagine as próximas páginas duplas que teremos do Luffy, Dory e Brogy gigantes enfrentando Kizaru ou só o Saturne, já que o Saturne tá gigante. Isso vai ser de ficar maluco. Os próximos capítulos de One Piece vão ser extremamente incríveis, principalmente pela fala final do Vegapunk. Eu sei que existe aquela máxima em One Piece que nenhum personagem morre, que é muito difícil ver um personagem morrendo. Se ele tiver muito ferido, se ele tiver muito cansado ou até já ter morrido como o Kuma, ainda tem salvação pra ele. Mas no caso do Vegapunk, eu acho que não tem muito como escapar. Quando um personagem está à beira da morte e faz um grande discurso, aí sim a gente sabe que ele vai morrer. Foi o que aconteceu com Barba Branca no fim de Marineford e eu acho que não vai ser diferente aqui. Eu não acredito que o Vegapunk vá morrer e aí todo o conhecimento dele se perca e o personagem suma, até porque tem os outros Vegapunk. Pode ser que eles existam ainda e carreguem parcialmente a inteligência que ele tinha. Não a cabeça dele toda, não a inteligência dele toda, como a Punk Records e tal, mas ele ainda pode continuar vivo, entre muitas aspas, em algumas das suas personalidades. Isso para não se perder toda a inteligência do personagem, todo o conhecimento que ele tem, tudo que ele ainda pode desenvolver dentro da história. Mas o personagem Vegapunk ou Estela principal pode ir de base aí e eu acredito que vai acontecer principalmente depois desse discurso e é desse discurso que eu vou falar
falar agora. Já falei isso repetidamente nesse vídeo aqui, mas eu preciso falar de novo do vídeo de Elbaf. Uma das teorias que não foram para aquele vídeo, mas que eu coloquei ele de forma mais resumida, foi a da trombeta, que era um instrumento que poderia anunciar uma mensagem ou início da guerra final para o mundo inteiro. Isso faz parte de uma ideia que também vinha dos contos nórdicos, mas de uma teoria que é a do Nika e do Joy Boy que eu falo no fim daquele vídeo e que eu escrevi junto com um dos nossos ADMs, o Brucão. Eu vou dar esse pequeno spoiler, mas pensem comigo, quando Roger chega até Laugh Tale, as pessoas descobrem sobre como One Piece foi encontrado. Só que assim que ele sai da ilha, já é noticiado para o mundo todo. Como essa informação chegou para o mundo todo? É possível que em Laugh Tale tenha algo que consiga mandar uma mensagem também para o mundo todo. É o mesmo tipo de coisa que o Vegapunk tá fazendo, e a gente sabe que o Vegapunk só replica aquilo que tinha no século perdido. Mesmo que não exista isso na própria ilha do Laugh Tale ou tenha envolvido o Roger de alguma maneira, temos a teoria de que o Joy Boy tinha esse instrumento capaz de se comunicar com o mundo todo. Naquele momento, Joy Boy contou para o mundo todo o que estava acontecendo naquela guerra, mas provavelmente o mundo foi influenciado pelos 20 reinos, e aí a mensagem do Joy Boy foi ignorada e a verdade sobre o mundo se perdeu no tempo. As pessoas não queriam a liberdade, você só pode libertar alguém que quer ser livre. Veja, nem todos os reinos do mundo de One Piece são contra o governo mundial, eles acabam concordando com ele, então eles não querem ser livres, eles estão à mercê do governo mundial, e isso por escolha própria. Como o Luffy vai libertar o mundo inteiro se existem lugares como esse que não sabem a verdade? É por isso que nós acreditamos fortemente que no passado Joy Boy tentou contar pro mundo todo o que estava acontecendo, mas ele foi ignorado. Ele contou a história, mas todos o viram como um mentiroso. E isso já aconteceu, vocês sabem do que eu tô falando. Skypiea, mais uma vez, seria um reflexo do que vai acontecer no futuro ou, nesse caso, no passado. Roger foi visto como um louco por ter chegado àquela ilha e talvez até um mentiroso por muitos. Noland também foi visto como um mentiroso. A lenda do Joy Boy precisa ser destruída para que ninguém acredite nela e continue sendo só uma lenda e uma mentira. As Ilhas do Céu, Cidade Esmeralda, por aí vai. Então é nesse momento que Joy Boy acaba morrendo, porque ele foi ignorado pelo mundo todo tentando contar a história do que estava acontecendo. E o mundo inteiro não pode ser livre. Quando alguém contar a verdadeira história e o mundo quiser ser livre, aí sim teremos a liberdade total. E é isso que o Vegapunk vai tentar fazer aqui, mas ele realmente só vai tentar. Eu não acho que o Vegapunk vai conseguir contar toda a história nesse momento. Inclusive, eu não acho que o mundo vai acreditar 100% em tudo que ele vai contar. Então sim, essa é a missão do Luffy do Chapéu de Palha no futuro, quando ele encontrar a verdade em Laugh Tale. E também, pouco se acredita que Vegapunk sabe sobre toda a história do século perdido. Talvez ele saiba, como o Dr. Clover, que duvidou do governo mundial porque achava que eles tinham com tirania destruído o Reino Antigo. Ele não sabia tudo o que havia acontecido. Então Vegapunk com certeza vai mostrar pro mundo todo que o governo mundial é tirano e tudo que eles fizeram no século perdido, mas não vai conseguir contar tudo o que realmente aconteceu e toda a história. Talvez ele tenha um macro de tudo o que aconteceu e o mundo acaba sabendo que o governo mundial não é tão bonzinho quanto eles aparentam ser. Agora, mais uma vez, voltem a Elbaf. Calgara era um homem extremamente religioso e que acreditava em tudo que lhes era contado sobre a sua tradição. Esse é basicamente um reflexo do que é o mundo de One Piece pro Imu e pros Gorosei. Noland era um homem que viajou pelo mundo, ele sabia do que ele estava falando e sabia que aquilo era só uma serpente naquele caso, já que Calgara achava que a serpente era um deus e que deveria devorar sua filha. Noland faz com que Calgara largue toda essa crença tão profunda que ele tinha. Calgara mata uma cobra e a cobra, a filha daquela cobra Kashigami, vira o símbolo da amizade deles, a cobra Nola. A cobra Nola no futuro, como eu disse no vídeo de Elbaf, acaba sendo um paralelo com o Nika e o despertar dele em Wano. A cobra representa o Deus do Sol. O Deus do Sol é o elo que fez o Noland e o Calgara se tornarem amigos, abandonando a crença e acreditando na verdade e na história de um grande aventureiro. Vocês entenderam onde eu tô querendo chegar? Basicamente, o Deus do Sol é a única figura libertadora que consegue fazer as pessoas acreditarem nas histórias e conseguem fazer com que elas se libertem de si mesmas e reconheçam que estão presas, para serem assim livres. É isso que o guerreiro de libertação representa, e é isso que ele vai representar no fim da história. O que Vegapunk vai fazer nos próximos capítulos é inspirado pelo Deus do Sol do passado e pelo Joy Boy. Ele vai contar a verdade do mundo, e somente quando Luffy chegar a descobrir toda a história que o mundo vai conseguir ser liberto de si mesmo e das garras do governo mundial. Entendem como é incrível toda essa narrativa? Os próximos capítulos de One Piece vão ser os melhores capítulos até o momento, eu tenho certeza disso. E eu não vejo a hora de falar de tudo isso aqui com vocês e, claro, contar da lenda e da história do Joy Boy e do Nika. Se inscreve no canal para não perder isso, deixa o like se você gostou desse vídeo, também comenta Sanji inútil aí nos comentários para saber que você viu até aqui. Eu não acho que ele é inútil, tá? É só pela zoeira. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido até aqui e valeu!